Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz, aqui do canal Teologia Contextualizada, nosso canal de exposição bíblica, contemplando as ramificações teológicas, sejam elas bíblicas, históricas, sistemáticas e práticas. Para você que tem acompanhado o canal, não deixa de dar o seu joinha e se inscrever, comentar e também se inscrever nas redes sociais aí, eh, Teologia Contextualizada ou no Instagram, Teologia_Contextualizada. E aí você vai vendo as notificações e também outros vídeos que já estão postados há algum tempo, caso contrário, você não acompanhou. Nós estamos fazendo várias exposições ressaltando as escrituras sagradas. Você já percebeu que no século XXI, no contexto social que nós estamos vivendo, as escrituras têm sido atacadas, a Bíblia, de forma plena na sua abrangência pelos liberais de teologia, pelos céticos, pelos ateus, por pessoas que estudam a teologia de forma crítica, né, o criticismo bíblico, sem o elemento da fé, sem contar as avalanches de distorções que ocorrem diariamente, aonde as pessoas colocam suas impressões e opiniões nas escrituras. Elas não fazem uma boa hermenêutica e exegese, extraindo do texto o que o texto diz. Portanto, nós estamos fazendo uma série de exposições. Você que tem acompanhado, a gente está soltando algumas exposições já anteriormente abordando sobre as escrituras sagradas, a necessidade da Bíblia, e vai vir aí também aí mais exposições contemplando que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é a palavra de Cristo, é a revelação do nosso único Deus e soberano, supremo, que governa todas as coisas. A gente está cheio de pessoas depreciando as escrituras sagradas e uma avalanche de pessoas absorvendo esses conteúdos, dizendo que a palavra de Deus não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. E deixando bem claro para vocês que a teologia, ela serve às escrituras sagradas. Ela estuda a revelação de Deus. Foi Deus que a revelou para que os homens pudessem ter conhecimento. Toda a escritura é inspirada por Deus. E, portanto, a teologia, ela é serva ou cativa à palavra de Deus, à sua revelação. A teologia é a ciência que estuda as escrituras sagradas, a pessoa de Deus, de Cristo, do Espírito Santo e uma série de temáticas existenciais que a escritura aponta. Então, o bom teólogo, aquele que faz boa teologia, ele ouve a Deus, ele ouve as Escrituras e, portanto, vai dialogar com as pessoas, vai expor às pessoas o que o texto sagrado diz. E a gente sabe que a palavra de Deus ela está dentro do que muitos, de forma inadequada, rejeitam, que é o absoluto de Deus. Você falou dessa palavra absoluto, o pessoal fica todos indignados. Como assim? Por quê? Porque existem, né, sistemas, sofismas, eh, conceitos bem elaborados aí nas suas argumentativas dentro de um pluralismo social. Portanto, as escrituras, de fato, é o absoluto de Deus. Queira alguns não gostem, queira outros extremamente repudiar. Não importa. A palavra de Deus, em meio à sociedade, ela tem sido anunciada, pregada, ensinada, proclamada, e muitas pessoas têm sido
alcançados. Então, a gente está fazendo uma série de abordagens sobre a Escritura Sagrada. E eu quero fomentar a você que você possa estudar teologia, possa se aprofundar nas Escrituras Sagradas, porque as Escrituras Sagradas é a revelação de Deus. Feito essas considerações, nós vamos falar ou vamos fazer, né, algumas exposições que vão contemplar o quê? Vai contemplar uma série de eh, exposições nessa temática importante que nós vamos falar, que é a inspiração da Bíblia, que a gente já tem citado, né, há algum tempo, que toda a escritura é inspirada por Deus, soprada de Deus, revelada de dentro de Deus, para que o homem possa ser ensinado, repreendido, corrigido e educado em toda a justiça que é revelada nas escrituras sagradas, habilitar o homem para que ele tenha uma vida abundante em todos os segmentos. Então a gente vai falar sobre 4 elementos da inspiração das escrituras sagradas do ponto de vista interno das escrituras sagradas. Depois a gente vai falar também de elementos externos e para que essa exposição não fique muito longa, porque nós temos vídeos longos e vamos fazer também vídeos curtos. Os vídeos longos a gente vai ter ainda, mas a gente vai mesclar isso para que você possa aí acompanhar o canal, né? Os vídeos longos são exposições bem centradas, com o objetivo de aprofundar, refletir, pensar, e os vídeos curtos, mais diretos, para que você tenha aí uma ideia aí das nossas reflexões e compreensão a partir das escrituras, da revelação. Então nós vamos ver elementos internos e também elementos externos. Então, dentro desse quadro que nós estamos falando, nós temos aí a primeira evidência interna é que as sagradas escrituras, a Bíblia Sagrada, ela tem uma autoridade que se autoconfirma. E nós temos alguns textos que apontam isso no Antigo Testamento, pela formulação teológica, pela formulação profética, pela formulação que os autores bíblicos revelam no Antigo Testamento. Essa revelação, ou essa autoconfirmação da autoridade das Escrituras, ela é interessante porque você vê ela no Pentateuco, nos históricos, nos poéticos e nos proféticos. Ou seja, essa formulação assim diz o Senhor, ou ecos de profecia, assim diz o Senhor, ou assim diz Yahweh, Yahvé. O Senhor, geralmente, nas Bíblias que estão em português, em caixa alta, no Antigo Testamento, Senhor é o tetagrama. Então, assim diz o Senhor, ou assim diz Yahvé, Yahweh, ou Javé, como alguns gostam de pronunciar. Nós temos diversos textos bíblicos apontando essa autoridade, que é o próprio Deus falando com o povo de Israel, com as nações que estão ao derredor. Eu poderia ter catalogado para vocês, dentro de um programa, nem pensei agora, né, quantas vezes aparece essa expressão, assim diz o Senhor. Eu sei que ela aparece no Antigo Testamento inúmeras vezes. Podia ter é, é, classificado, mas eu vou atrás, aí depois eu falo para vocês. Mas olha que interessante, lá em Isaías, capítulo 5, no versículo de número 1, Isaías não, Êxodo, capítulo 5, versículo 1, Isaías, eu tô com Isaías na cabeça. Vamos lá. Isaías, Êxodo, capítulo 5, versículo. Nós vamos ler o versículo, capítulo 5, Êxodo, capítulo 5, versículo de número 1.
Você que localizou aí, beleza? Está acompanhando na tela, o texto bíblico diz assim, ó: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Então, Deus está falando por intermédio de Moisés. Moisés é a pessoa em que Deus levanta para liderar, juntamente com ele está Arão, seguindo, né, para o Egito. Ambos estão diante de Faraó, que é uma autoridade, onde o povo de Israel está cativo lá durante mais de 400 anos, e Deus ouviu o clamor do povo de Israel e vai os libertar. E agora quem está falando com Faraó é o próprio Deus, por intermédio de Moisés. Então, você tem o texto dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Uma outra evidência dessa autoridade é em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 5. 2 Samuel, vamos lá, pegar o livro de Samuel, capítulo 7. Opa, versículo de número 5. O texto bíblico diz: Vai e dize ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Natã, que é um profeta de Deus, recebeu uma palavra diretamente do Senhor, que é o versículo de número 3 e 4, e vai proferir uma direção a Davi. Então, Natã, como porta-voz de Deus, vai dizer a Davi: Assim diz o Senhor. Então você tem uma outra evidência interna aí da autoridade das Escrituras, de quem está falando. Nós temos também no Salmo 105, versículo de número 15, um eco de uma profecia. Geralmente os poéticos, eles têm vários ecos proféticos, né, apontando historicamente fatos ao povo de Israel ou lembrando coisas específicas. O Salmo 105, versículo 15, diz aí, acompanha comigo, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Então, o Salmo 105, ele não expressa diretamente a expressão assim diz o Senhor, mas cita de forma indireta o que? Esses ecos proféticos aonde Deus está usando alguém para falar com outrem acerca dos seus ungidos, dos seus profetas, para que não os maltratassem. Olha só que interessante. Então você tem um eco através de uma literatura poética, também confirmando a autoridade divina. Nós temos também uma outra passagem importante dentro aí do Antigo Testamento, que é Ageu, capítulo 1, versículo 7. Nós vamos ler Ageu, capítulo 1, versículo 7. Vamos lá. Ageu, que é profeta, capítulo 1, versículo 7. O texto bíblico diz assim, ó: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. O livro de Ageu é um livro de um profeta, profeta pós-exílico, e a nação de Israel está vivendo de forma é, longe das escrituras sagradas, de reconstruir o templo do Senhor. Cada um está cuidando das suas
casa, seus afazeres, e através do profeta Ageu, ele chama o povo ao arrependimento e à construção do templo do Senhor que estava em ruínas. Então o profeta ele vai posteriormente estar falando aí com o povo, com os principais líderes naquele período, que seria a Zorobabel e Jesua, que era o sumo sacerdote. Então, vai falar com eles acerca aí de algo que Deus espera que eles façam. Então, ele usa essa expressão: assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Como o templo do Senhor estava em ruínas, o Senhor quer que eles levantassem o templo do Senhor novamente, para que o povo de Israel pudesse glorificar a Deus, servir a Deus, fazerem suas festas, levarem seus sacrifícios, cantarem hinos de gratidão ao Senhor e estarem bendizendo o nome de Deus em orações, em rogos, em clamores perante a rocha eterna. Então, essa expressão assim diz o Senhor, ela é importante, ou assim diz Yahvé, no Antigo Testamento. Mas nós temos também uma outra expressão interessante também no Novo Testamento. O Novo Testamento, você tem o Pai falando. Lá em Mateus, capítulo 17, versículo 5, você tem Deus falando com os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, capítulo 17, vamos lá, versículo de número 5, lá na transfiguração. Lá na transfiguração, então, nós temos aí essa expressão aí bíblica bem clara. Olha o que o texto fala. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo. A ele ouve. Olha só que interessante. Deus está ali comunicando em meio àquela visão ali no Monte da Transfiguração, aquela passagem extremamente clássica, onde está Jesus glorificado com Moisés e Elias, e ali está junto Pedro, Tiago e João. E os três ouvem a voz que saía daquela nuvem bem claro: Este é o meu filho amado, em que me comprazo. A ele ouvi. Não é à toa que Pedro, lá na sua epístola, ele compartilha esse momento aqui especial, na qual ele ouviu a voz do Pai em referência ao Filho. Então você tem aqui uma outra autoridade interna, né? O próprio Deus, lá no Antigo Testamento, nos 39 livros, nós temos Deus falando com o povo. No Novo Testamento, que são 27 livros, você também tem aí Deus se apresentando e falando com eles ali. Um outro texto muito interessante é João, capítulo 12, versículo 28. Vamos lá para João. João, deixa eu pegar aqui João, capítulo 12. Vamos lá, versículo. Ó, que interessante. Versículo 28. Outra evidência interna. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Louvado seja Deus. Então, você tem mais uma evidência interna aí de Deus falando. Um outro texto espetacular é Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Vamos lá para esse texto aí de Mateus. Você tem o Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha, o próprio Deus encarnado falando. Mateus capítulo 5,
versículo 22, a expressão eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Então você tem essa expressão, eu, porém, vos digo, também testifica a autoridade do próprio Deus falando com quem? Com aquela multidão que está ali naquela montanha ali, ouvindo, né, as palavras de Jesus. Você tem um outro texto também dentro do Sermão da Montanha, que é o capítulo 7, versículo 28 e 29. Esse texto, vamos abrir mais uma vez, Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 22. Olha que interessante aqui, ó, o texto também falando. Mateus, capítulo 7, versículo 28 e 29. Cadê aqui, ó? Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, que palavras? Sermão da Montanha. Estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. A doutrina aqui significa ensino, não é nada de roupa e adereços, é ensino. Aí o texto fala, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Você fazendo uma análise do Sermão da Montanha, você vai ver aquela expressão, eu, porém, vos digo, em várias sequências de Jesus abordando e ensinando o povo de Israel, aquelas multidões, conforme nós já lemos aqui no 28 e 29, além dos discípulos, ensinamentos extremamente contundentes. Então, essas evidências representam aí a autoridade que precisa ser ouvida. Um outro texto espetacular também nós temos em Atos, capítulo 13, versículo 2, através do Espírito Santo de Deus. Em Atos, capítulo 13, versículo 2, vamos lá, olha o texto. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Ó, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E logo em seguida eles separaram, né? Eles foram enviados, puseram as mãos e eles foram para a obra que o Espírito Santo separou. Então você tem aí a evidência do Pai, a evidência do Filho e a evidência do Espírito Santo como autoridade, confirmando, autoconfirmando o que? Essa primeira evidência que nós estamos falando das Escrituras como inspiração. Então você tem no Antigo Testamento, como você também tem no Novo Testamento. Então eu coloco alguns outros textos aí para que você possa ter uma boa noção. As palavras das Escrituras não precisam ser defendidas, precisam ser ouvidas para que se saiba que são a palavra de Deus. Então, as escrituras sagradas, a Bíblia, ela não precisa ser o que? Defendida. E é verdade. Existe os apologistas, né, que procuram expor as escrituras para as pessoas que são contrárias à revelação de Deus. Por isso são apologetas. Mas, na sua essência, a palavra de Deus, ela não precisa ser defendida, porque ela é autoridade absoluta, imutável. Então, o que as escrituras precisam ser? Ser ouvidas, para que toda a humanidade saiba o que? A palavra de Deus, que são as palavras de Deus. Nós estamos vendo algumas evidências internas dentro do próprio texto sagrado,
apontando o próprio Deus falando com o povo, o próprio Deus falando com as multidões, o próprio Deus, perdão, falando com o povo de Deus, para separar homens para sua caminhada e, né, para os seus propósitos. Enfim, então você tem essas evidências internas nas quais o que que o homem precisa fazer? Expor a palavra de Deus. Lá em Jó capítulo 38 é um longo capítulo. E no redemoinho, Jó ouviu uma voz que ecoou. Que voz era essa? A voz de Deus dizendo para ele. Vou ler só, ó, a primeira parte de Jó 38, para nós termos uma noção. Olha que interessante. Jó 38, versículo 1. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Está fazendo uma pergunta. Não é uma pergunta retórica, é uma pergunta. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Então, dentro de um diálogo de Deus com Jó, dentro de uma situação específica, Deus se revela a ele. Então, ecoa-se uma voz do meio de um redemoinho, nas quais Jó ouve e vai passar a ser indagado em várias perguntas, nas quais Jó não vai responder. E é interessante que Tiago, capítulo 1, versículo 19, fala claramente. Olha só, esse texto também é um outro texto que silencia a voz desses que se colocam em oposição, em contrariedade a palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 19 diz: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Então, nós somos chamados a estar prontos para ouvir o que Deus tem a falar, o que Jesus tem a falar, o que o Espírito de Deus tem a falar por meio da revelação das Escrituras Sagradas. A Bíblia Sagrada não é um livro comum, é um livro sacrossanto, é um livro em que Deus inspirou 40 autores movidos pelo Espírito e escreveram em diversos contextos, e cabe a nós a fazer o quê? A ouvir, a estar prontos para ouvir. As escrituras, elas só precisam ser explanadas como está escrito. Não tem que ficar inventando a roda. Está escrito, explana. Está escrito, expõe. Está escrito, ensina. Está escrito, prega. Está escrito, apresenta. Então é isso que a gente tem que fazer. É simples e direto. É que existem pessoas que são contrárias ou reacionárias à palavra de Deus porque elas não creem. Nós somos o povo de Deus, o povo da palavra, o povo das Escrituras. E como povo das Escrituras, o que nós fazemos? Ouvimos atentamente. E a partir daí, passamos a meditar, refletir e aplicar naquilo que Deus está falando, naquilo que Jesus está ensinando, naquilo que o Espírito de Deus está conduzindo as nossas vidas por meio da Escritura. E aí eu fecho com essa citação aqui de um nobre pastor que Deus já recolheu, J. I. Packer, um pastor e teólogo espetacular. No livro dele, Havendo Deus Falado, eu aconselho vocês comprar esse livro, um livro espetacular. E para quem gosta de hermenêutica, exegese, gosta desse assunto de bibliologia,
esse é um livraço. E ele diz o seguinte no seu livro, lá na página 20: Eu sei o que é se deleitar com a Bíblia, isto é, sentir alegria de encontrar Deus e ser encontrado por Ele na Bíblia e por meio dela. Que frase maravilhosa, né? As pessoas estão atrás de Deus em diversos momentos de suas vidas. O que elas precisam é de uma única coisa: ler as Escrituras Sagradas, silenciar a alma. Como diz um professor antigo meu de exegese, ouvir a voz de Deus ecoando pelos 66 livros, nas quais trarão deleite, alegria, confiança, esperança, fé, consolidação para a caminhada. Louvado seja Deus. Terminamos mais essa exposição, que possa ter abençoado a tua vida. Nós estamos soltando aí vídeos semanais a partir das 19 horas, tá certo? Que você possa se inscrever no canal, são 307 inscritos. Vamos tentar aí chegar aí a 1.000 inscritos até o final do ano. É uma meta muito forte, mas quem sabe com a sua ajuda nós podemos chegar lá, né? Se inscreve, toca o sininho, deixa os seus comentários aí, tá certo? E vamos continuar aí fomentando boa teologia. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus nos ajude a firmarmos nossos caminhos nessas verdades absolutas que eu acabo de vos dizer e que consolidam a nossa fé. Há uma voz que é autoridade sobre todos na face da terra, sobre todo o universo: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A palavra de Deus que foi revelada a nós para que a gente possa ouvir, meditar, examinar e aplicar nas nossas vidas. Deus te abençoe. Um grande abraço a todos. Valeu, até o próximo vídeo.